Olá, imortais! Os filmes de Divergente têm a personagem Tris como protagonista e que, com seu lançamento, trouxe uma base de fãs da história de livros para o cinema. E os que conheceram no cinema foram impactados com a diferença do livro. Entretanto, ainda tem gente que sempre pergunta o que acontece com Tris em Divergente. Ou por que a Tris é divergente? E a mais famosa, quantos medos a Tris tem? Esse vídeo veio para esclarecer muita coisa que talvez não se ache por aí em qualquer lugar na internet. E aqui no canal sempre temos o intuito de ajudar você a se aprofundar ainda mais os romances que gosta em forma de história de personagens. E a personagem de hoje é especial, pois vamos esticar nossa playlist sobre a série Divergente, aqui no canal com a história completa de Tris. Primeiramente, temos que entender o que é ser divergente, o que dá nome à série de livros e filmes, e isso nada mais é que a tendência de divergir da norma, o que é, nesse caso, a mentalidade e maneira de pensar das facções da distópica Chicago, que é dividida em 5, sendo elas abnegação, amizade, audácia, erudição e franqueza. E no caso, se algum cidadão obtiver mais de uma facção no resultado de seu teste de aptidão, será considerado um divergente. É por aqui que vamos começar a falar de Beatrice Pryor, que é a irmã mais nova de Caleb Pryor e filha de Natalie Pryor e Andrew Pryor, que desde cedo Tris demonstrou ter agido com uma mistura de curiosidade e egoísmo, características que obviamente não fazem sentido como um abnegado. Não tendo uma natureza limitada a exibir apenas uma das 5 características, a sua divergência permite que seu cérebro haja com características de 3 das 5 facções, autenticamente comprovada através de seu teste de aptidão, quando mostrou que ela era igualmente apta para abnegação, audácia e erudição. Sua personalidade tem várias camadas que se unem com suas características de divergência, e a mais distinta dela é a bravura, contendo sua coragem, superando até mesmo alguns membros da audácia, e fazendo muitos acreditarem que isso é algo imprudente, por arriscar sua vida com situações que ela não pode controlar, dizendo várias vezes que prefere estar morta a estar sem facção. E por se dedicar muito aos outros, sendo altruísta ao ponto de arriscar sua vida para salvar aqueles que ama com sacrifícios se for preciso, e não importando o custo que tiver que pagar. Por isso é provocada por ser uma careta, e por esta audácia trazendo a aptidão da abnegação fortemente em suas características divergentes, além de sua tatuagem no ombro direito com o símbolo desta facção. Já a parte dos seus traços da erudição demonstra toda a sua curiosidade incomum e inteligência acima da média, sendo capaz de escolher a resposta mais lógica para uma situação particular, o que é uma característica muito clara para alguém da erudição. Sua personalidade é algo à parte que viria entre um temperamento forte, visivelmente inquebrável, implacável, pode se mostrar sensível e medrosa. Por que não? Embora a coragem seja uma das suas principais características, Tris, como qualquer outra pessoa, tem medos, e especificamente são somente 7, pois se você acha que é muito, saiba que para alguém da audácia é considerado um dos menores números de medos que uma pessoa dessa facção já teve, ao lado de Tobias, que só possui 4 medos. Divergente é o começo da história de Tris, que é descrita por Cristina com características marcantes, não sendo tão bela, porém interessante, lamentando sua estatura baixa e o corpo meio infantil, aparentando 12 anos, achando que se fosse mais alta, seria considerada esbelta, para combinar com seu rosto estreito, nariz grande, olhos azul acinzentados, grandes, redondos e seu cabelo loiro e liso, que em breve será mudado, mas já chegamos nessa parte da história, já que ela também tem o corpo marcado por tatuagens, a qual 2 simbolizam facções, que até já contamos sobre a tatuagem da abnegação, e o selo da audácia no ombro esquerdo, além de 3 pássaros voando em sua clavícula. No entanto, não se deixe enganar com a aparência de Tris, que tem 16 anos, e agora precisa passar pelo processo de escolha, tendo que realizar o teste de aptidão. E é neste teste que Beatrice descobre que não é uma garota normal por ser uma divergente, possuindo fortes aptidões para mais de uma facção, e que teria capacitação para escolher entre a abnegação, a erudição e a audácia, pois na trama, a sociedade em que ela vive, a pessoa que é divergente é considerada alguém muito perigoso, que não pode ser controlado ou manipulado por aqueles cuja visão e capacitação estão voltadas para apenas uma qualidade. E é nessa hora que a instrutora de teste, Tori, da audácia, aconselha Beatrice a se manter na abnegação, pois é o que ela colocou no seu teste e vai apagar os registros dessa simulação. Assim, ela correria menos riscos de ser descoberta. Ela não segue as recomendações de Tori, devido a muitas dúvidas que
tinha sobre essa decisão difícil em sua vida, e sempre admirou o modo destemido e aventureiro dos integrantes da Audácia. Então, seguindo seu instinto, deixa a abnegação e se junta à facção da Audácia, e é nesse momento que muda seu nome para Triss. Logicamente que sozinha ela não conseguiria esconder essa característica de todos, por isso ganha a ajuda de outro personagem chamado Quatro, que dentro da narrativa do romance ajuda Triss no processo de iniciação, as dificuldades pelas quais passa e, acima de tudo, como ela começa a entender sua divergência e do perigo que corre caso seja descoberta. Então Quatro, que passou pelo processo da iniciação 2 anos antes, sendo um instrutor dos iniciados, com apenas 18 anos, ganha importância na trama devido à proximidade com Triss. Lembrando, já temos a história dele aqui no canal. Agora continuando, e participando de toda a fase de iniciação da moça, desde ver com seus próprios olhos ela ser a primeira a saltar pelo buraco no telhado do prédio, até conseguir o primeiro lugar na iniciação e corajosamente subir na roda gigante durante o primeiro estágio da iniciação, o que até mesmo Quatro não pensava em fazer. Já em sua bravura, atravessou multidões de soldados da Audácia, controlados pela erudição, e iniciou uma tentativa de tentar parar simulações quando sua bravura estava no auge, mas ela também foi implacável quando lutou com Quatro para tirá-lo da simulação depois de ser capturado e usarem um tipo diferente de soro nele. E o pior acontece, e não é o fato de Triss cortar o cabelo de modo que ele atinja a linha do queixo, mas sim o fato de que durante a batalha travada entre a união da Audácia e erudição contra a abnegação, ela praticamente expõe sua divergência, onde Janine Matthews roubou uma informação dos líderes desta última, cuja proteção era tão estimada que muitos deles morreram, tentando protegê-la, o que faz Triss seguir com Tobias em direção à sede da amizade, levando o disco rígido com os dados da simulação que ela havia guardado no bolso traseiro, ficando um pouco descontrolada emocionalmente após ver a morte dos pais e ter que tirar a vida por extrema necessidade do melhor amigo, Will. Uma coisa importante para ser abordada nesse exato ponto da história é que a simulação desenvolvida pela erudição estava controlando todos os membros da Audácia, porém não podia controlar os que eram divergentes, ou seja, Triss, que também tinha o poder de manter plena consciência dentro das simulações e manipulá-las se quisessem. Já na sede da amizade, o resto que sobrou da abnegação, juntamente com os aliados que até então eram Tobias, Triss, Caleb, Marcus e Peter, passaram um tempo planejando os próximos passos da guerra, que está bem longe de terminar, até que a base é invadida pela erudição e Audácia, forçando uma evacuação rápida e emergencial, o que faz Triss destruir o disco rígido. Isso os força a negociar com os grupos do sem facção e, posteriormente, a franqueza em busca de apoio político, abrigo e reforços para a possível guerra. Porém, ninguém quer ficar contra os poderes da erudição. Os assuntos políticos entre facções, mostrando um pouco mais o interior de cada uma delas e como vivem, incluindo o sem facção. É a base do segundo livro da trilogia, mostrando uma Triss mais introspectiva durante o ataque, talvez por se culpar pela morte de Will, tendo pensamentos sobre as pessoas ao seu redor, ou talvez seja pelos altos e baixos de seu romance com Tobias Ethan, mais conhecido como Quatro. Nesta parte da história da série, Triss, após mostrar para toda Chicago o vídeo de Edith Pryor, se mantém retida no regime autoritário da mãe de Tobias, Evelyn. Evelyn, que ao lado do sem facção, tomou conta da cidade em uma ditadura parecida com a adotada anteriormente por Janine. Só que, como ela mesma diz, elas são totalmente diferentes, já que a líder da erudição utilizou dos soros, enquanto ela utiliza da morte. E isso gera rebeliões constantes contra o regime de facções agora derrubado. Apesar de uma grande parcela da população não concordar com tal mudança, são decisões que não têm volta. Revelado num trecho do livro onde quebram os potes e que foram utilizados anteriormente nas cerimônias de escolha das facções. Após ser libertada com a ajuda de Quatro, Triss conhece um grupo rebelde, que se intitulam os Leais. Eles têm um propósito convergente de manter as ideias originais dos fundadores e são liderados por Cara, que era da erudição e irmã de Will, que Triss teve que matar em Divergente, e Joanna, que era a líder da amizade, cujo principal objetivo é a realizar os pedidos do vídeo que Edith Pryor deixou, isto é, mandar um grupo para fora das cercas que delimitam a cidade. Nesta parte da trama, o irmão de Triss, Caleb Pryor, foi preso e está para ser executado em breve, devido à sua aliança com Janine, traindo a própria irmã, mas que devido ao altruísmo de Triss, não permitiu que seu irmão fosse deixado para trás, e foi resgatado por Tobias, e fez parte de um pequeno grupo liderado por Cara, que partiu para fora dos limites da cerca de Chicago. Ao chegar
chegarem nesse novo mundo, eles não entendem a fantasia naquele lugar e levados pela pessoa cativante de David, líder do departamento de auxílio genético, porém ligando o alerta de Tobias, percebendo que ele não tinha boas intenções. Já Tris leva algum tempo para captar a realidade da situação e gira em torno de um soro que apaga a memória, sendo um dos pontos principais da trama tanto no filme quanto no livro. Então Tris finalmente descobre que esse soro seria usado em uma versão de gás por David para apagar a memória de todos que vivem na sua cidade natal, restando a ela se voltar contra ele. Então vem a resposta para a pergunta sobre a morte ou não de Tris, que temos para reparar que no filme a revolta que acontece é diferente, pois David, através de Peter, faz uma proposta à mãe de 4, Evelyn, para espalhar o soro da memória, mas ela acaba tendo uma crise de consciência e desiste no último momento, e Peter atira em Evelyn. Porém, depois de ser traído por David, pois a névoa também entra na sala de comando, onde o comando da névoa que apaga a memória é ativada, então Peter abre a sala e sai rapidamente. 4 e Tris, que com a ajuda de Caleb consegue achar e destruir o aparelho central da sala de comando escondido no subterrâneo da cidade, fazendo David perder a batalha de espalhar o soro e apagar a memória de todos. No livro Convergente, acontece o oposto, pois o grupo permanece no departamento de auxílio genético, seguindo o planejamento traçado por eles, enquanto 4 está na antiga cidade, alertando Evelyn, sua mãe. Eis que Tris, vendo que seu irmão não passaria pelos guardas até chegar no laboratório de armas, finge o usar de refém para escapar e ir no lugar dele para o laboratório, pois assim que explodiu a porta, o gás da morte foi liberado. Com muito custo, Tris consegue se livrar do seu efeito e não morre ali, mas ao conseguir passar pela segunda porta, percebe que não está sozinha. David está lá dentro e aponta uma arma para ela. David pensa que Tris somente quer impedir que o soro da memória seja lançado na cidade e evite o recomeço da programação das facções. Mas esse não é o plano, e sim liberar o gás no departamento de auxílio genético, em vez de ir para a antiga Chicago. Porém, após uma longa conversa, ele atira nela e mesmo ferida, ela consegue acionar o gás no departamento, em vez de ir para a antiga Chicago, deixando com memória somente os que tinham tomado o antídoto antes. E assim, Tris morre, o que para nós não fez muito sentido. Mas e para você? O que acha desse final que a autora colocou no livro? Deixe sua opinião nos comentários. Lembrando que este livro junta a visão de Tris e 4, garantindo uma condução multipolar da história, mostrando opiniões, pensamentos diferentes entre os dois, mostrando que eles se amavam apesar do que aconteceu, tanto nos livros e como vemos no final do filme. E se você gosta de romance de ficção científica como Divergente, deve gostar dos cards que deixaremos aqui no final do vídeo. E também lembrar que o Seja Membro já está ativo para você ter conteúdos exclusivos, assim como nossas lives abertas, toda sexta-feira às 10h30 da noite para a leitura do livro escolhido por vocês, que é Sol da Meia-Noite de Crepúsculo. E um bate-papo legal, em que respondo as dúvidas de vocês sobre os romances sobrenaturais e de livros como Divergente. E lembrando, inscreva-se se não é inscrito, para nos ajudar a bater a meta de 10.000 inscritos até o fim do ano, e deixe seu like para fortalecer o canal. E como sempre, até a próxima!